Olá, treinadores, tudo bem com vocês? Mark aqui. E hoje é mais um vídeo do quadro Mark Unite, aquele quadro onde eu trago conteúdo e gameplay de Pokémon Unite para vocês. E o Pokémon que vamos analisar hoje é Cinderace. Isso mesmo, você vai aprender tudo sobre o Cinderace, como a sua habilidade funciona, como seus movimentos funcionam, né? E quais itens você pode utilizar nele para estar te ajudando aí nas suas partidas. Então vamos falar um pouco primeiro sobre o Cinderace. O Cinderace é um atacante. Porém, ele não é um atacante de ataque especial, como a maioria do jogo. Ele é um atacante de ataque físico. Essa já é a primeira diferença do Cinderace com os demais atacantes que tem no jogo. Ele é um atacante de longo alcance, ou seja, ele consegue utilizar os movimentos dele a longas distâncias para atingir os adversários. Vamos falar um pouco sobre a habilidade de Cinderace, Incêndio. Quando o Pokémon usa o movimento, seu próximo ataque básico vira um ataque potenciado. Uma cinza é colocada na cabeça do Pokémon oponente quando ele é atingido por um ataque básico ou movimento deste Pokémon. A cinza sobre a cabeça do Pokémon oponente entra em combustão quando ele é atacado em certo número de vezes, causando-lhe dano. Quando o Pokémon com essa habilidade estiver com metade dos PS ou menos, sua taxa crítica e velocidade de ataque básico aumentam por um curto período, Então, a habilidade do Cinderace, ela vai depender da quantidade de ataque básico que ele fornece. E ele vai deixar uma marca no oponente, e ele vai conseguir causar dano a mais quando a vida dele estiver baixa. Então isso é muito bom. E também o ataque básico dele vira um ataque potenciado, ou seja, vira um ataque que causa mais dano. Vamos falar um pouco agora sobre os movimentos de Cinderace. No nível 1, como Scorbunny, você tem o Brasa e o movimento baixo. O Brasa dispara uma pequena chama, causando dano aos Pokémons oponentes, deixando-os queimados e diminuindo seu ataque por um curto período. Então, o Brasa é um movimento do Cinderace que ele vai deixar o oponente queimando, E quando o oponente está queimando, o ataque dele é diminuído, ou seja, o oponente causa menos dano. Movimento baixo. Dá uma rasteira rápida na direção designada, causando dano a qualquer Pokémon oponente que acertar, Então, o movimento baixo é um movimento ali, do Cinderace, logo no começo do jogo, da partida, em que ele pode conseguir fazer uma arremetida, ou seja, ele pode, recuar um pouco para poder atacar, ele pode se aproximar um pouco, então é um movimento muito útil ali para você se reposicionar para conseguir acertar o oponente com o Brasa, que é o outro movimento dele. No nível 7, nosso Cinderace pode aprender mais 2 movimentos. O primeiro dele é a bola incendiária. Chuta uma bola de fogo na direção designada, causando dano aos Pokémons oponentes e deixando-os queimados por um curto período quando o movimento acerta. Melhoria no nível 11. Reduz a recarga de ataque de chamas ou fintar, quando este movimento acerta, Então, o bola incendiária é um movimento do Cinderace, que ele vai chutar uma bola de fogo no oponente, e vai deixar o oponente queimando por um período de tempo, E o interessante é que quando você utiliza este movimento no nível 11 ou acima, ele vai reduzir a recarga do próximo movimento dele que você for escolher, seja ele ataque de chamas ou fintar. Chute labareda. Desfere uma voadora flamejante e então salta na direção designada. Quando este movimento atinge, sempre causa acerto crítico e empurra os oponentes para longe, deixando-os queimados por um curto período. Além disso, fica imune a interferências enquanto usa este movimento. Melhoria no nível 11. Aumenta a velocidade do ataque básico por um curto período quando o movimento acerta, Então, o chute labareda é um movimento que o Cinderace vai fazer um empurrão no oponente, Ele vai empurrar o oponente para trás, E também
Quando ele usa este movimento, ele vai aumentar a velocidade do ataque básico dele, ou seja, né, os próximos movimentos que ele for utilizar, os próximos golpes que ele for desferir vão ser mais rápidos, né? E o interessante é que quando ele usa este movimento, ele fica imune a interferências. Então isso é muito bom para o Cinderace. No nível 8, você pode escolher entre mais dois movimentos, né? Ataque de chamas. Arremete-se envolto em chamas, causando dano a qualquer Pokémon oponente que acertar. Melhoria no nível 13. O seu próximo ataque potenciado após o término deste movimento também diminui a velocidade de movimento do Pokémon oponente por um curto período quando acerta, né? Então, o ataque de chamas, né, é como se fosse uma investida flamejante que o Cinderace vai desferir no oponente, né? E ele vai aumentar, né, o dano do próximo ataque dele, beleza? E ele vai diminuir também, né, a velocidade do Pokémon oponente. Então o Pokémon oponente vai ficar mais lento quando ele acertar com o ataque de chamas. Fintar. Aumenta a sua velocidade de movimento por um curto período e o torna invencível. Melhoria no nível 13. Depois que este movimento é usado, os ataques básicos que atingem os Pokémons oponentes restauram seus PS até 3 vezes, né? Então isso é muito bom pro Cinderace, porque a gente sabe, né, que os Pokémons atacantes, eles têm essa deficiência, essa fraqueza de perder vida muito fácil. Então, quando você usa o fintar, o Cinderace vai tipo que fazer um drible no oponente e ele vai ficar, né, invencível por um certo período. Porque enquanto ele está driblando, o oponente não consegue acertar, né, os ataques nele. Por isso que ele fica invencível por um tempo. Depois que ele usa o fintar, né, quando ele acertar o oponente, ele vai recuperar a vida, ele vai restaurar a PS. Então isso é muito bom. No nível 9, nosso Cinderace aprende seu Movimento Night. Vamos dar uma olhada. Movimento Night, bicicleta flamejante. Cria uma bola de fogo gigante e a chuta em direção ao local designado. A bola libera uma forte onda de choque que causa dano aos Pokémon oponentes na área de efeito. Este Movimento Night também aumenta a sua velocidade de movimento por um curto período quando acerta, né? Então, o movimento Night do Cinderace é basicamente o quê? Ele vai dar um chute, né? Como se fosse uma bicicleta mesmo para poder marcar um gol, né? É muito legal isso, né? Então, o Cinderace vai jogar uma bola de fogo gigante, né? E todos os Pokémons que tiverem ali em redor, os oponentes ao redor daquela área atingida, vão sofrer, vão ter, né? Vão causar dano neles ali, né? E o Cinderace vai ficar mais rápido, né? Por um curto período de tempo também. Vamos falar um pouco agora sobre os itens de segurar do Cinderace, né? Aqui eu equipei ele com esses 3 itens, eu vou comentar cada um deles e depois eu vou dar, né, outra opção para você estar usando também caso você queira, né? O primeiro deles é a faixa musculosa. O que a faixa musculosa faz? Quando os ataques básicos acertam, o dano é aumentado em 3% dos PS restantes do Pokémon oponente. O Cinderace, ele é um Pokémon que ele é ótimo para ataque básico, porque ele consegue, né, desferir vários golpes ao mesmo tempo em sequência, né? São vários, né, pequenos chutes que ele vai dando ali no oponente. Então, né, ele tem uma quantidade de ataque básico muito elevada. Por isso que eu quis optar pela faixa musculosa, porque quanto mais ataque básico ele acerta, né, mais o dano é aumentado. Então isso é muito bom, né? O segundo item é a lente de alcance. Porque, né, aumenta o dano crítico de ataques básicos. Quanto maior o ataque do Pokémon, mais o dano aumenta, né? Então, a lente de alcance aqui, ela tá praticamente, né, fazendo um contraste com a faixa musculosa, né? De aumentar o dano também na medida que o Cinderace vai atacando com ataques básicos, né? Como o Cinderace é um Pokémon, né, especializado em ataques básicos, né? Eu quis colocar a lente de alcance também, porque a faixa musculosa tá aumentando o dano dos golpes dele, enquanto a lente de alcance está aumentando o dano crítico, né? Então tem essa diferença, né? A faixa musculosa aumenta o dano dos ataques básicos e a lente de alcance aumenta o dano crítico. Então a chance do Cinderace acertar golpes críticos enquanto ele vai chutando é maior por causa da lente de alcance, né? O terceiro item é o lenço de disparo. Aumenta a velocidade de ataque básico do seu Pokémon em 25% por um curto período após 3 ataques, né? Então, o lenço de disparo também está aqui justamente para fortalecer ainda mais os golpes básicos do Cinderace, né?
o lenço de disparo vai fazer o Cinderace chutar mais rápido. Então isso é muito bom, né? Vai aumentando, né, a velocidade com que ele pode ir chutando, com que ele pode ir desferindo os golpes dele. Agora, pessoal, eu vou dar uma outra opção de item para vocês, caso vocês queiram utilizar, né? Que é este item aqui. A coroa de absorção. Né? O que a coroa de absorção faz? Vamos dar uma olhada, né? Recupera PS equivalente a 15% do dano causado por ataques básicos de ataque. Então, a coroa de absorção é uma opção para você estar colocando em um desses 3 itens, né? Porque, né, ela também é baseada nos ataques básicos do Cinderace, porém, o diferencial dela é que ela vai recuperar a vida. Então isso é muito bom, né? À medida que o Cinderace vai atacando o oponente com os chutes dele, com os ataques básicos dele, ele vai recuperando vida no processo, né? Então isso é muito bom, né? Então a coroa de absorção é uma ótima opção também para você estar utilizando no Cinderace, né? Caso você queira que ele recupere mais vida ao longo da partida. Então você pode estar substituindo, né, um daqueles 3 itens pela coroa de absorção, beleza? Deixa eu voltar aqui o lenço de disparo que estava. Ótimo, né? Então, basicamente, né, os itens para você utilizar no Cinderace, né? Tem que ser itens de ataque físico, tem que lembrar disso, né? Que o Cinderace, apesar de ser um atacante, ele não é um atacante de ataque especial, ele é um atacante de ataque físico. Então, né, você tem que equipar nele itens que sejam de ataque físico, né? E caso, né, você queira itens, né, que vão favorecer os ataques básicos dele, seja aumentando velocidade, seja recuperando PS, seja aumentando dano crítico, né, vai fazer com que o seu Cinderace consiga performar melhor durante a partida. Então a dica que eu dou de itens para ele são esses, né, itens que vão, né, favorecer os golpes básicos dele. Vamos falar agora um pouco sobre, né, o set de movimentos que eu estou utilizando no Cinderace, né? O Cinderace, ele tem 2 sets de movimentos, né? Que ele faz parte dos Pokémons que tem 2 sets de movimentos, né? O primeiro set dele é a bola incendiária e o chute labareda. Aqui eu estou optando pela bola incendiária, né? Por quê? Justamente porque ela é utilizada mais vezes do que o chute labareda. Ela só gasta 4,5 segundos para recarregar. Então, isso é muito bom, né? E a gente viu também que o bola incendiária vai reduzir a recarga do ataque de chamas ou fintar. Então, o bola incendiária aqui é uma opção para você reduzir o tempo de usar o próximo movimento que você for escolher nele. Então, por isso que eu quis optar aqui pela bola incendiária. E o segundo set de movimentos do Cinderace aqui é o ataque de chamas e o fintar. Aqui eu quis, né, priorizar o fintar, porque, como a gente viu, a bola incendiária vai diminuir, né, o tempo de recarga do fintar, se você for escolher o fintar, né? Então, aqui ele é 9 segundos, porém ele vai, né, recarregar mais rápido, vai ser menos que isso, né? E o fintar é ótimo para você se esquivar dos oponentes, se reposicionar durante as fights. Então aqui eu quis optar pelo fintar por causa desses motivos, sem falar também que o fintar recupera vida, né? Quando você usa ataques básicos, né? Que é a melhoria dele, beleza? Vamos salvar aqui. Então, este é o Cinderace aqui para vocês, né? O nosso artilheiro do campo de batalha. Então agora vocês vão ficar com uma gameplay onde eu joguei de Cinderace, uma partida ranqueada que estava bastante disputada. Então fiquem agora, treinadores, com a gameplay. Então vamos começar essa gameplay. Eu já estou aqui nos preparativos finais com o Cinderace. Vamos dar uma olhada no nosso Cinderace. Os itens estão todos certos. Deixa eu mudar a notificação de batalha. Pronto. Os movimentos também estão certos. E é isso. Eu escolhi fazer a rota de baixo com ele.
Do outro lado nós temos Glaceon, Decidueye, Dragapult, Palmot e Trevenant. No nosso time nós temos Latios, Cinderace, Raichu de Alola, Gyarados e Vaporeon. E os Scorbunny saem na largada. Eu estou aqui na rota de baixo com o Magikarp. Vamos lá, Magikarp. Vamos fazer esse Magikarp evoluir, gente. Vamos, Magikarp, meu filho, chega. Vamos, Magikarp, meu filho. Você tem que pegar os farms, tá andando atrás de mim. Aí não vai não, né? Vai, Magikarp. Vai pegando os farms aí, meu filho. Recua, Magikarp, meu filho. Vai matar um Magikarp garamendo desse jeito. Ô, Jana, precisa de ajuda aqui. Vem, Lax, meu filho. Gente, o Latios tá fazendo o quê lá? Ele tá só farmando, não tô acreditando no trem desse. Anda Latios aqui, ó. Vem, Magikarp. Só o Magikarp que tá jogando nesse negócio, mas eu. O Magikarp pegou o Glaceon aqui. E conseguiu evoluir pra Gyarados. Que trabalho em equipe. Conseguimos fazer o Magikarp evoluir. Vai lá, Gyarados, meu filho. É tudo de você aí. Já matou ele. Isso! Muito bem, pessoal. Isso aí. Vamos lá, Cinderace. Conseguiu. Recua, gente. Vamos descer pra baixo agora. Vamos lá. Vamos lá, Gyarados. Vamos lá. Ah, não, aí não vai, né? Ajuda lá, Raichu, meu filho. Ah, não, você tá defendendo muito bem aquilo lá, não tem jeito não. Recua, gente, vai acabar morrendo ali todo mundo. Falei. Aqui em cima, gente, ó. O Glaceon, mas o Trevenant vai ficar lá naquilo lá até embaixo. Eu tô chamando eles lá pra cima, eles não vai. Ah, não.
Eles não vão lá pra cima, tá farmando. O Lattes não fez nada nessa partida, nada. Ele ficou só farmando. Eu fiquei mais o Gardos lá embaixo sozinho, o tempo inteiro. Ele não foi lá ajudar. Ficou só farmando. O que adianta ficar só farmando, ficar com nível alto e não ajudar? Ah lá, eu tô chamando pra ir lá pra cima e eles não estão indo. Não dá pra você ver. O Lattes tá só farmando. Não tem como vencer desse jeito. Vai, Lattes, faz alguma coisa aí. Ficou só farmando a partida inteira. Deixa aquilo pra lá. E eu não vou lá pra cima, não. Eles não estão fazendo nada, esse povo. Eles não estão ajudando. Vem, Gardas, meu filho, vem. Pelo menos nós dois estamos jogando junto. Ah, não. Tem jeito de ganhar, não. Acabou. Eu peguei o Dragapult. Isso. Aqui a gente só vai vencer se conseguir pegar o Kyogre. Vamos tentar. Recua, gente. Tem como vocês marcar com o Trevenante aí, não. Recua. Recua, que se você estiver tudo morto na hora que o Kyogre aparecer, não adianta nada. Ah, tô falando pra recuar. Uma povo burro, gente. Aninho. Agora. Vem aqui todo mundo, gente, pra esse Kyogre, pelo amor de Deus. Tem que aproveitar essa vantagem, senão nós não vai vencer, não. Vamos, vamos, chega junto, chega junto, chega junto, chega junto. Morre, trem. Vou ter que andar todo mundo junto aqui, senão nós não conseguimos vencer, não. Pera aí. Bora, gente, bora! Ah, acabou me derrotando. Recua, gente, recua! Recua, gente, defende os gols, isso. Vai, Gardos, volta pra base, isso. Gente, o Gardos foi ótimo nessa partida, ótimo. Recua, gente. Sai daí, vapor. Recua, gente. Ah, ainda 10 segundos pra mim
Me reviver. Raichu, meu filho, ajuda o Gardos lá, ele vai morrer, ó. Eu vi que vai sobrar pra mim ali. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que deu pra nós vencer, não é possível. A gente pontuou bastante lá na frente. Nossa, já foi de lavada ainda, ó. Ah, olha lá. Gente, eu fiz 9 nocaute e 9 assistência. Foi ótimo. Eu fui excelente em Cinderace. Agora tá todo mundo mandando joinha pra mim, né? Agora, né? O Gardos, pra mim, foi ótimo nessa partida. Todo mundo jogou bem, mas pra mim o Gardos, né, foi o único que jogou em equipe ali, em time, né? Vou mandar joinha pro outro time também, que eles deu bastante trabalho. Nossa, que partida mais excelente. Ninguém se rendeu, todo mundo ali tentando vencer até o final. Foi muito bom. Ah, o nosso time aí, ó. Vamos olhar nossas estatísticas. Ó, eu fiz 84 mil de dano com o Cinderace. Aguentei 70 mil. Foi excelente. Foi muito bem de Cinderace. Ó, já tô com mais de 600 pontos. Número 1 em gols defendidos. Número 1 em nocaute. Número 1 em espreitar na grama alta. Foi ótimo, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa partida com o Cinderace. Comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Se cuidem e até a próxima, treinadores!